Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o nosso 16º episódio e que tem como tema o propósito alinhado à aplicação das dimensões ISD. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas a gente vai poder falar também o E em transformá-la no A, ambiental, fazendo a palavra em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e o apoio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, Assessoria e Tecnologia da Informação, e do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Bem, precisamos também dizer onde estamos. Este é o Sindiprestem, estúdio do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que produzimos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e das demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da ABRE, da Russell Bedford, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, coordenado pelo professor Lívio Giosa e ministrado por esse mesmo professor e o professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao nosso programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. A Ruth Melo de Araújo, diretora de Gente, Inovação e Sustentabilidade da VLI Logística. Muito obrigado, Ruth, pela presença. E o Wesley Fernandes Tuaf Garcia, diretor executivo das regionais São Paulo e Paraná e especialista em ESG da Russell Bedford. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui no nosso estúdio nesse nosso 16º episódio. Só para começar a esquentar, né? Acho importante a gente realçar esse momento que nós estamos vivendo. Todo mundo aqui consegue perceber que a temática sustentabilidade faz parte hoje da agenda mundial. Não só dos grandes líderes internacionais, dos presidentes das nações, como especialmente dos líderes das organizações, né? E especialmente nestas últimas 2 semanas, a temática foi absolutamente oferecida e divulgada em nível mundial por conta da realização da COP27, da Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E mais do que nunca, nós cidadãos, nós empresários, todos aqueles profissionais e
e que estão à frente desta questão da sustentabilidade começam a perceber, mais uma vez, seus comprometimentos, sua responsabilidade na oferta de ações e de boas práticas para que a gente consiga, num olhar um pouco mais estendido, né, minimizar os impactos das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, a gente perceber o quanto que as emissões de carbono influenciam em qualquer negócio que se representa hoje no mundo. E, portanto, o tema está muito presente. E é por conta disso, Ruth, eu gostaria muito que você se apresentasse para todos que estão aqui nos acompanhando e fale em linhas gerais das atividades da área de gente, inovação e sustentabilidade da VLI e de suas atividades. Por favor, Ruth, obrigado mais uma vez. Primeiramente, Lívio, muito obrigada, por a gente poder estar aqui dividindo toda a nossa jornada da VLI, com todo esse público e com você. Deixa eu me apresentar, eu sou a Ruth Melo Araújo, hoje eu sou responsável pela área de gente, inovação e sustentabilidade dentro da VLI. A VLI é uma empresa que ela entrega soluções de logística integrando tanto ferrovia, portos e terminais. E eu falo sempre que eu tenho uma grande sorte de estar à frente. A gente sempre usa uma frase que fala futuro anunciado, presente mobilizado. Então, quando eu acabo olhando para as minhas áreas, tanto para gente, inovação e sustentabilidade, a gente acaba aqui conseguindo mostrar o futuro, mas o mais importante, ou tão importante quanto, é a gente conseguir mobilizar o presente para a gente conseguir chegar à frente, como você bem disse. Então, quando a gente tem todas essas COPs, todos esses movimentos, enfim, o Pacto de Paris, você acaba que conseguindo enxergar o que é necessário lá no futuro, mas tão importante quanto isso, a gente mover todo o mundo nesta direção para a gente conseguir transformar. E a VLI tem uma coisa muito especial, desde quando a gente foi criado, há muito tempo, o nosso DNA, o nosso jeito de fazer, ele já levou em consideração, a gente ainda não usava essa palavrinha, essas letras, ESG, mas a nossa essência já direcionava isso. E acho que é muito importante, quando a gente olha para uma área de sustentabilidade, ela usar ferramentas muito claras para a gente conseguir fazer essa escrita, construindo essa estratégia. Então, lá em 2020 a gente fez a revisão da nossa materialidade. Esse é um ponto de partida muito relevante para a gente conseguir mostrar quais são as nossas atividades presentes e futuras. Então, a gente acabou trazendo mais de 500 pessoas dentro desta revisão, e depois a gente acabou conseguindo dividir em 3 grandes pilares dentro da VLI para a gente conseguir desenhar a nossa estratégia. Então, olhando para aspectos ambientais, sociais e de governança. E depois disso, a gente acabou também instruindo, construindo quais são esses indicadores e fazendo esse acompanhamento dentro da diretoria, dentro da companhia, para que realmente isso se torne verdade. É muito bacana a gente perceber, o Carlos esteve aqui, lá da ONU, e ele nos direcionou em muitas coisas, Então, o que a gente percebeu? Que todos esses nossos compromissos, eles acabam também endereçando 7, dos 17, como fala? ODS, dos objetivos. Exatamente. Então, a gente percebe, que a agenda, ela acaba tendo, uma intersecção, e isso é bastante positivo, E, ao longo de todo esse momento, a gente também foi trazendo outros parceiros de grande peso para nos ajudarem dentro dessa jornada, Então, o Ethos está com a gente, a gente acabou assinando, o Pacto para a Ética, também, o pessoal do Childhood, olhando também, quando a gente fala, sobre crianças, e também o Pacto da ONU, Então, quando a gente vai trazendo, todo esse pessoal, eles nos mostram vários caminhos, e a gente fala que são atalhos positivos, porque eles mostram grandes práticas que já foram aplicadas em outras empresas e que funcionam também dentro da VLI. E trazendo essas práticas, o que também é muito relevante, a gente conseguir colocar isso dentro do nosso modelo de gestão para garantir que a gente consiga assumir os compromissos, fazer o acompanhamento e eles se tornarem verdade. Muito bacana. E você sabe, Ruth, que a gente
já trouxe várias organizações aqui. E o que a gente reporta e avalia é que cada uma tem, dentro da sua estrutura organizacional, um posicionamento da área de sustentabilidade ou a dimensão ESG, depende de cada empresa. Mas o que é bacana e que diferencia um pouquinho a VLI é que você, na mesma área, você trata de gente, inovação e sustentabilidade, que são 3 pilares muito importantes, né? E que acabam oferecendo uma oportunidade de você aquecer esse tema dentro da estrutura da empresa de uma forma bem bacana. Senão eles me matam, né? Então, a gente muito tem bacana. saúde, segurança, meio ambiente, a gente tem uma parte com a comunidade, comunicação, toda a parte de tecnologia, e acho que é bem, né, a gente consegue olhar o futuro e consegue fazer a mobilização, né, desse presente através dessas áreas. Muito então, bom. trazer a área de inovação e tecnologia, né, para construir esse futuro, a gente acredita que é fundamental. Ótimo, muito bacana. Wesley, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a Russell Bedford, né, e seu portfólio de atuação no contexto ESG. Por favor, Wesley. Primeiramente, uma grande satisfação estar aqui presente, por isso agradeço ao convite, Lívio. Eu acho que é extremamente relevante o assunto, o tema, e que a gente pode ajudar e contribuir de várias formas, né? Eu sou Wesley, sócio head e também diretor executivo da Regional São Paulo e Paraná, da Russell Bedford Brasil. Então, para quem não conhece ainda, a Russell Bedford Brasil está entre as top 15 empresas de auditoria, consultoria e assessoria, a parte de variados negócios dentro das organizações. Dentre eles está também a parte de ESG, né, que é importante. E um dos trabalhos que a gente dissemina e tem especialistas para tocar é a parte de asseguração de relatórios de sustentabilidade, ou relato integrados, né? Aquela parte importante onde as empresas fazem as divulgações daqueles atos e compromissos que foram gerados dentro das práticas ESG, né? Então a gente consegue aí, ter esse trabalho de forma bem sistêmica, dinâmica, e consegue auxiliar e contribuir com os clientes aí para que a gente possa fazer as divulgações o mais preciso possível, perto da assertividade ou com maior assertividade dos números. Bacana. E essa é aquela velha história, né? Não adianta você só declarar, você tem que comprovar, né? E essa comprovação é um dos pontos fundamentais que a Russell participa, né? Auditando provavelmente os relatórios para dar a conformidade real do assunto, né? Exatamente, a auditoria está lá para isso, né? Ela checa as evidências, aquilo que você está demonstrando com aqueles dados que você está informando. Sim. A auditoria valida por meio das evidências, de acordo com as nossas metodologias de auditoria, para no fim emitir um relatório de asseguração, né? Desse relato integrado e do relatório de sustentabilidade. Muito bom, bacana. Ruth, agora vamos conversar mais detalhadamente. Como você avalia o envolvimento da VLI e a sua aplicação específica dos fatores ESG? Está no propósito da VLI essa percepção? A gente é bem ousado, né? A gente escreveu um propósito que a gente acredita que a VLI pode transformar a logística do Brasil. Então, como eu falei, muito antes, né, da gente usar, né, o ESG, a gente já acreditava, né, que desenvolver transforma. Então, esse propósito da companhia, ele é muito claro e acho que é o que inspira, né, os nossos mais de 7.000 funcionários dentro da VLI, né? A gente saber que todos os dias, verdadeiramente, a gente está fazendo alguma coisa que tem um grande propósito. Né? É muito mais do que transportar a carga de um ponto A para um ponto B. Então, esse eu acho que é uma coisa muito, muito bacana, né? Todos nós, né, estamos verdadeiramente, né, preocupados em fazer o desenvolvimento do país. Então, esse é um ponto relevante. Quando a gente olha, né, para a gente garantir, né, essas aplicações através do ESG, eu volto, né, a falar um pouco sobre materialidade, né? Então, a gente conversou um pouco, né? Você me disse da importância, né, da gente letrar as pessoas. Então, o que a VLI fez, né? Ela escolheu uma metodologia que a gente fala que é o GRI, né? E através dessa metodologia GRI, a gente conseguiu identificar quais são os temas materiais da VLI, porque não é Ctrl+C e Ctrl+V, né? Cada empresa, de acordo com o seu negócio, com a sua cultura, e aonde ela está
envolvida, a gente consegue identificar qual que é a materialidade e como é que a gente vai construir esse futuro, né, através da nossa agenda ESG. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, em 2020, a gente fez a revisão dessa materialidade, então não é a primeira vez, né? Então, a cada 2, 3 anos é importante que a gente faça essa revisão. E é muito importante, né, a gente seguir todas as etapas, né? Então, quando a gente olha para o GRI, ele acaba que tendo 5 etapas principais, né? Então, a primeira é a identificação do que é, né, dos documentos, tanto internos quanto externos. Depois, a gente faz o mapeamento, né, dos públicos e dos impactos. E depois, a gente faz a priorização, a análise, e aí sim a gente faz toda essa validação. Quando a gente olha, né, para a gente realmente se tornar, né, uma referência, né, em sustentabilidade, né, que aí vem, né, o nosso propósito, mas isso tornando verdade dentro do nosso mapa estratégico. Então, agora, o ano passado, a gente divulgou esse ano, né, o que a gente chama que é o Conexão 2030, ou seja, né, é o mapa estratégico da companhia em conjunto, né, com a cultura, mostrando onde a VLI está hoje, mas especialmente, né, direcionando o que nós seremos lá em 2030. E assim a gente foi ousado de novo, né? A gente colocou que a gente quer ser referência, né? Quer ser uma empresa referência na logística em sustentabilidade. E para que isso se torne verdade, o que a gente fez? A gente definiu 3 pilares principais e eu vou destacar aqui esses 3 pilares, né, dentro de 6 compromissos públicos que nós assumimos o ano passado com todos os nossos stakeholders, né? Então, assim, o nosso primeiro pilar é segurança para as operações, né? Então, o que esse pilar ele faz? Ele mostra, né, que a gente vai ampliar todo o nosso trabalho em relação à saúde e segurança dos nossos funcionários, né? Então, garantir que a gente trabalhe em um lugar, né, que tenha toda a parte de segurança e que a gente possa ser quem a gente faz toda a diferença. Então, a gente acabou que lá, colocando 2 indicadores, um que faz a métrica, né, de acidentes totais e outro com o afastamento, e a gente vem acompanhando e reportando isso, né, para toda a sociedade. Um segundo pilar, a gente fala sobre o legado para o planeta. Então, a gente acaba aqui mostrando como que a gente vai mitigar parte dos riscos, né, que a gente acaba, aliás, né, vai mitigar parte dos pontos, né, a gente estava falando de mudanças climáticas, né, então qual que é o compromisso da VLI em relação a esse ponto que é tão relevante? Então, a gente acabou que fazendo, né, um compromisso, até 2030 a gente reduzir 15% da emissão, né, de gases, de gases de efeito estufa. E um outro ponto também, a gente colocou um desafio de reduzir 20% do consumo de água nova também até 2030. E finalizando, a gente tem o terceiro pilar, que é o valor para as relações. Então, como é que a gente consegue, né, um dos compromissos é sensibilizar toda a nossa cadeia de clientes e fornecedores em relação aos temas de ética. Um outro ponto também que a gente tem bastante orgulho, né, é em relação à nossa cadeia de fornecimento. Eu espero poder ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, como que a gente consegue garantir que 60% das compras sejam feitas locais, e um outro compromisso que aí eu tenho todo um carinho especial que diz respeito à diversidade. Como que a gente vai ter, né, até 2025, 30% das líderes mulheres dentro da VLE. Bacana. Então, são esses compromissos que acabam dando relevância, né, à dimensão ESG nas empresas. Porque não adianta você estar só se posicionando para o hoje, quando você tem que ter um olhar para o futuro e, ao mesmo tempo, perceber o quanto nesse futuro você vai ter dimensões e boas práticas relevantes para diminuir justamente as emissões e compensar, e a gente tentar ter alternativas melhores para as próximas gerações. É bacana esse exemplo da VLI, Ruth. Wesley, do ponto de vista da Russell Bedford, qual é a sua percepção quanto à aplicação dos fatores ESG pelas empresas no Brasil, né? Porque vocês olham várias empresas, né? No Brasil e nos demais países de atuação da Russell, que é uma empresa que tem essa relevância internacional. Isso está no propósito da Russell também, essa aplicação? Sim, eu acho que é importante pontuar que, embora o tema seja antigo, ele começou a ganhar mais força ou ganhar mais velocidade no período pré-pandêmico. Aí a gente está falando de ESG, tá? Não de sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade é uma coisa mais antiga. E aí, de lá para cá, a quantidade de informações disponíveis sobre esse tema é gigantesco.
A gente está dentro de um exemplo, né? A gente está participando de um podcast que o tema é informações ou práticas voltadas a ESG. Então, o grande público consumidor dessas informações tem cada vez mais informações generalizadas desse tema. Generalizadas, que aí eu vou fazer algumas pontuações. A gente tem dois lados de uma mesma moeda. O primeiro lado estão as grandes corporações e as empresas, principalmente de capital aberto. Dentro das empresas de capital aberto, hoje a gente tem cerca de 2.200 empresas listadas aí na Bolsa de Valores. Num ambiente extremamente regulado, essas práticas precisam existir, seja ela pelo impacto social, né, que essas empresas têm, seja pela própria competitividade, ou seja pela pressão dos investidores. E do outro lado dessa mesma moeda estão as empresas que também são de grande porte ou médio e grande porte, mas elas têm uma governança que ainda é familiar. Elas detêm o conhecimento, porque hoje está muito mais abrangente, né? Está muito mais acessível esse conhecimento de ESG, mas não fazem ainda a implementação. Elas não entendem que tem um fator relevante, né, com relação a essas práticas ESG, que trazem, inclusive, um melhor valor de mercado para essas próprias empresas. Então, qual que é o desafio nosso, né, da Russell Bedford? Demonstrar para essas empresas que, primeiro, ESG é uma jornada, né, e segundo, que o ESG é um caminho sem volta, né? Então, o nosso desafio é trazer essas empresas para que elas percebam o quanto de positividade tem no assunto em termos de negócio, para que elas apliquem isso no seu dia a dia e sejam empresas mais fortes e mais competitivas. Então, e o próprio mercado externo, né, até por meio de fundos de investimentos internacionais, um dos critérios que eles têm para fazer qualquer tipo de investimento em alguma empresa são critérios ESG. Né? Então, o mercado, cada vez mais globalizado, está empurrando para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem esse desafio, né, gigante de pegar essas empresas que talvez não estejam ainda mapeadas, mas são empresas que faturam entre 100 e 500 milhões e que precisam, né, entender que as práticas ESG é um caminho sem volta. Bacana, porque, na verdade, nós temos um mercado imenso ainda, né, para trazer e atrair para as ações ESG. E as grandes organizações têm uma função extraordinária nisso, né? Porque essas ondas de percepção, elas têm que chegar nos teus fornecedores da VLI, RUT, têm que chegar nos prestadores de serviços, e eles têm que perceber que isso não é uma coisa da grande empresa. Hoje é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Ou você faz, ou você vai sair fora do mercado. Exatamente. E esse mesmo mercado pressiona sobre vários âmbitos, como você comentou aí, os fundos, os investimentos, as instituições financeiras. As coisas estão cada vez mais pressionando para se tomar medidas voltadas às visões ESG. E uma coisa que eu acho bacana, que vocês comentaram e que eu coloco aqui também para complementar, é que, na verdade, a gente fala a empresa, né? Porque a empresa faz, mas quem é a empresa? A empresa são os seus colaboradores, que antes de ser colaborador, eles são cidadãos. E é isso que eu falo, nós precisamos cada vez mais cultivar a assertividade do cidadão ESG. É este ser que está na família, está no bairro, está na igreja, está no clube, ele é o ser transformador, é o ser inspirador, que na empresa é mais um dos pontos que ele atua. Mas a empresa tem um fator educacional fantástico para essa transformação. Né? Então, trabalhar essas dimensões também sob o olhar do ser humano, que é o ser transformador, sem ele não acontece nada, é que as empresas passam a ter mais dinâmica, mais assertividade, mais condições de apresentar resultados. Né? Então, essa é um ponto de vista interessante para a gente abordar. Né? Se você me permite, é que as novas lideranças, né, a nova geração que está chegando agora, são lideranças que já têm esse conceito
conceito mais formado e já tem esse conhecimento maior em ESG. Daqui é a Ruth, da parte sustentável. Né? Então, essas novas lideranças vão fomentar isso internamente nessas empresas e automaticamente isso vai acontecer. Tem um dado que você me fez lembrar. Uma das últimas pesquisas divulgadas aí sobre o olhar dos jovens para o futuro e quais seriam as profissões mais interessantes para eles, 80% dos jovens disseram que gostariam de atuar nas áreas de sustentabilidade e meio ambiente. Que coisa boa, né? Olha aí. Isso é um ponto absolutamente relevante, né? Vem já com uma estrutura já formada. E aí, Ruth, nos conte também sobre os principais projetos da VLI a respeito das dimensões ESG e como eles vêm impactando na reputação da empresa, né? E principalmente na sua relação com os stakeholders. Vocês estavam falando, né? Esse ponto é muito legal, né? Lívio, você fala de aumentar o nível de consciência, né, de todas as pessoas, né, de todas as gerações. Acho que isso faz muita diferença, né, dentro dessa jornada, né, que é uma jornada que a gente começa hoje, mas ela vai mudar, né, não somente as nossas gerações, mas todas as próximas gerações. A gente fala muito sobre liderança ambidestra. Né? Então, como o líder consegue equacionar e equilibrar vários assuntos, e esses assuntos eles acabam que se conectando. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que é dessa conectividade, né, da gente garantir de uma forma intencional a gente fazer a diferença no hoje e lá na frente. Né? Então, quando a gente olha para a VLI, a gente está em mais de 300 cidades nesse país. Né? São mais de 10 estados e o Distrito Federal. Então, imagina, né, a gente fala, né, que a agenda ESG ela pode sair de 1 milhão para milhões. Então, a gente tomou uma decisão super estratégica para conseguir fazer até 2030 60% de compras locais. Imagina quando você toma uma decisão, né, com toda essa capilaridade. Não é trivial fazer isso, né? Hoje a gente tem mais de 4.700 parceiros de negócio, né, que são esses fornecedores que orbitam, né, através da nossa companhia. A gente tem um total de compras, né, de quase 3 bilhões. Então, como é que a gente deixa de fazer, né, o que seria o mais, entre aspas, fácil, que é você centralizar todas essas compras e fazer a distribuição, né, dentro dessas cidades. Então, a gente fala que é o ciclo do bem. Né? Então, qual que é a nossa ideia? Né? A gente desenvolve as empresas locais, essas empresas acabam que desenvolvendo, né, outros fornecedores, a gente desenvolve os profissionais que lá moram, né? Então, você acaba que fazendo, né, muitas coisas. A gente, por isso, acaba que fazendo desenvolvimento educacional, porque a gente vai continuar comprando produtos de altíssima qualidade e a gente acaba que fazendo o quê? A geração de renda para esses municípios. E, enfim, né, no final, né, pagando impostos para as localidades. Então, é um ciclo do bem, né? Você começa de uma forma e você mexe, né, com inúmeras stakeholders. É uma cadeia de valor super bacana. Para vocês terem ideia, né, em 2019, deixa eu consultar aqui meus números, a gente tinha, né, uma base de 46% de compras locais. O final do ano passado, né, a gente já saltou de 46% para 51% dessas compras sendo feitas, né, localmente. Como que a gente faz isso? Porque não é um processo trivial, né? Então, a gente acaba que envolvendo, né, várias entidades locais, né, dessa região para a gente conseguir fazer o mapeamento do que a gente tem dentro dessas cidades e aí sim, né, lá na frente a gente conseguir fazer, né, todas essas compras dentro dessas regiões. E uma coisa muito interessante também é que a gente estava falando, né, aqui no sindicato, quantas empresas tem. Quando uma grande empresa, ela mostra novos caminhos, né, então a gente mostra o caminho de ética, eles têm que assinar, né, todo um contrato, né, mostrando quais são os compromissos de ética, então a gente também acaba que ampliando a visão de tantas outras pessoas que naturalmente não conseguiriam fazer isso nesse estágio. Então, esse aqui eu acho que é um dos super exemplos, né, que a gente tem. E a nossa área de sustentabilidade, ela tem junto com a área, né, de suprimentos um comitê e eles vão ali, né, decidindo, né, como que a gente segue os nossos caminhos, porque não é fácil. Né? Então, por um lado, a empresa não abriu mão, né, de ter um produto de qualidade dentro de um custo competitivo, mas, por outro lado, né, tem um esforço genuíno, intencional, para a gente mudar, né, a mão
mão, né, ou o dinheiro, a carteira, né, ela acaba sendo distribuída, né, em diversas outras cidades. Então, acho que esse é um exemplo muito bacana. E tem um outro, se eu tiver um tempinho, você me diz, né, para a gente falar aqui sobre a minha paixão, né, que é para falar sobre mulheres, sobre diversidade e equidade. Então, a gente vem, né, em um movimento muito representativo, né, dentro do setor, né, não somente dentro da VLI, mas no setor como um todo. E a gente fez, né, movimentos muito cadenciados e que já começam a mostrar resultados significativos, né? Então, em 2018, a VLI, através das próprias mulheres, elas criaram o que a gente chama que é Elas na Logística. A partir disso, né, a gente fez um grande mapeamento, né, de onde a gente conseguiria colocar, né, dentro de uma operação como a nossa, né, que ainda é muito masculinizada quando a gente olha para a ferrovia, para portos e terminais. Então, a gente fez um mapeamento e a gente quebrou um grande tabu. Mulher pode estar onde ela quiser. Sem dúvida. E a partir disso, a gente começou a fazer diversos cursos de formação em todos os níveis da organização, trazendo mentoria, cursos técnicos, e hoje a gente se orgulha, né? Lá em 2017, a gente tinha 8%, né, de mulheres dentro da companhia. E a gente agora, é um número ainda, né? Eu não me orgulho do número final, mas me orgulho dessa trajetória. A gente já está com 15% de mulheres olhando para a companhia como um todo. Em 2020, né, a gente trouxe a ONU, né, para o nosso lado, a gente assinou, né, o Equidade é prioridade. E aí a gente vem fazendo um trabalho excepcional, né? Então, assim, a gente hoje já tem 19%, 20%, né, de mulheres dentro da liderança, isso da alta liderança, né, de executivos, olhando para gerentes e acima. E eu tenho certeza, né, que até o final do ano a gente vai chegar na nossa meta de 21% e que em 2025, com apoio e desdobramento disso através de metas, né, que nos unem também, né, num direcional, que isso aqui também mostra, né? A meta, ela é um retrato do que é importante para a companhia. Então, isso foi desdobrado em metas, né, para esses líderes, e em 2025, pode escrever, né? A VLI vai ter 30% de mulheres na liderança. Então, a gente está mudando o setor que a gente está vivendo. E tendo você à frente e com esse entusiasmo, é importante a gente reconhecer isso. E você sabe que você me fez lembrar, Ruth, a primeira instituição que patrocinou nossos episódios aqui, nossa primeira temporada, foi a Abrainc, que é a Associação Brasileira da Indústria da Construção Civil. E a Abrainc também, ela lida com as construtoras, e esse mercado era altamente masculinizado, né? E eles também trouxeram aqui, embalados por essas novas oportunidades, novos indicadores de transformação da vinda das mulheres para trabalhar na área de construção, quebrando paradigmas, como você mesmo comentou, e hoje passou a ser um fato absolutamente relevante e normal as mulheres não só estarem no ciclo da construção, entre aspas, né, no chão da fábrica lá atuando, como também ocupando cargos de chefia, ocupando várias áreas das empresas construtoras. Então a gente vê que realmente dentro das dimensões ESG, o S, o social, acaba muito trabalhando a questão da diversidade, especialmente com os negros e com as mulheres ocupando posições diferenciadas. É muito bacana. Parabéns, hein? VLI. Como você disse, né, Wesley? É uma jornada. É uma jornada, é isso mesmo. Comemorando os pequenos passos, mas sempre de olho lá no futuro, muito onde legal. A gente quer chegar. Bacana. Wesley, a Russell no Brasil, enquanto empresa, no seu modo de ver, está enquadrada nos conceitos de governança e com os princípios sociais e ambientais aplicados à tipologia do seu negócio? Aí eu fico te cutucando. Em outras palavras, a Russell está fazendo a sua lição de casa? Campo de ferreira, espeto de pau, essa não é a analogia que a gente pratica no nosso dia a dia, com certeza, né? Porém, a Ruth trouxe um ponto interessante aqui para o nosso debate, que foi a questão da materialidade, né? Eu acho que a materialidade ela é fundamental
para o nível de negócio mesmo, porque ali define os seus compromissos adequados à sua estratégia, mas no ambiente que você está inserido. Então, a gente vê, por exemplo, a questão ambiental da empresa de serviços, ela não é tão relevante quanto de uma empresa mineradora, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, como é uma jornada, né, então a gente iniciou essa jornada no período ali pré-pandêmico, e na pandemia mesmo trouxe muitas reflexões como negócio, embora a gente já tinha um entendimento muito bacana dessa parte da sustentabilidade, mas ali eu acho que startou pelas dificuldades e pelas incertezas que foram criadas, que a gente precisaria fazer algo a mais, né, pela própria organização. Então a gente, na parte da nossa materialidade, na governança e principalmente no social, a gente desenvolveu muitas frentes, né? Na parte da governança, hoje a gente tem um comitê executivo do qual eu faço parte, né, que estabelece todas as estratégias da empresa, e embaixo disso tem todo um suporte de avaliação de riscos, compliance, para que a gente sempre tome as melhores decisões. Né? Além disso, né, para melhorar ainda mais o nosso processo, a gente está implementando, né, está em fase de finalização, a ISO 9001. Né? E mais LGPD, que a gente também são temas relevantes aí para a nossa linha de serviço, ou seja, materiais para a nossa linha de serviço. Então, na parte da governança, a gente está criando a maturidade, nossa jornada está bem legal. Na parte do social, eu diria também, porque hoje a gente tem um comitê de ação social, né? Então a gente engaja essas pessoas a interagirem quando acontece algum tipo de problema, me desculpe por isso, quando acontece algum tipo de problema, esse comitê social ele é atuante, né? E também na parte do social hoje nós temos orgulho de dizer que somos certificados de EPTW, né? Então somos uma empresa boa para se trabalhar, é um lugar legal para se trabalhar. Então a gente provoca isso, além de fomentar a parte de estudo, né, dos próprios colaboradores. Hoje a Russell Bedford tem um instituto de educação, Russell Bedford, voltado principalmente para os nossos colaboradores, sócios e colaboradores, e que também a gente dá à disposição aí para as pessoas externas de fora, os clientes, não clientes, está tudo lá disponível dentro dessa plataforma. No ambiental, né, como não é material, mas é relevante também do ponto de vista estratégico do negócio, o que a gente tem fomentado dos nossos clientes? A maioria dos nossos clientes hoje a gente consegue fazer o atendimento de forma remota, né? E essa forma remota a gente consegue evidências, documentos que antes eram pilhas de papel, foram reduzidas para PDFs, documentos, até o nosso próprio relatório hoje, que a gente já está fomentando isso com os clientes, a gente não precisa imprimir e assinar. A gente faz um PDF e desse PDF faz uma assinatura certificada. Sim. Né? Então a gente elabora isso de forma bem sistêmica. A gente vê que depois desse período as pessoas começaram a ter essa conscientização maior, período pandemia. Acho que forçado, né? Aí a parte remota, ou seja, eu acho que o Brasil também evoluiu nesse período 10 anos em um. Sim. 10 anos em 2, no máximo. Então a gente teve essas boas reflexões aí e estamos fazendo sim o serviço de casa, Livio. Que bom, porque na verdade a Russell não só tem que fazer a sua lição de casa, porque ela é inspiradora, né? Ela tá... Quantas empresas, só eu acho que de você falando, você já vai pensando quantas empresas vocês impactam simultaneamente, porque tem um grupo de consultores aqui, um grupo de auditores aqui, outro. Eles estão nas empresas, né? Então esse trabalho de disseminação desse tema é muito importante. As empresas de consultoria, auditoria como a Russell são fundamentais fazerem esse papel, né? Ruth, como você avalia a percepção da VLI quanto à redução das emissões de carbono no seu ciclo completo de atividades? Vocês têm indicadores? Já há algo em andamento nessa direção quanto ao inventário das emissões? Sim, a gente
volta aqui, né, a falar sobre a matriz de materialidade. Então, quando a gente olha para a mudança climática, ele é um tema material da nossa, como falo, do nosso matriz de materialidade. E, além disso, né, a gente tem um compromisso de reduzir 15%, né, de emissões de gases de efeito estufa até 2030, né, olhando para o escopos 1 e 2, né, por tonelada transportada. Quando a gente olha para emissões, né, isso está diretamente relacionado ao nosso negócio, né? Vocês podem imaginar, né, quando a gente olha, né, para o transporte de trem, um dos principais, né, pontos, né, nosso é o diesel. Por outro lado, né, quando a gente olha para a ferrovia, eu tenho uma informação que ela é muito relevante, né? Quando a gente olha para a ferrovia, a gente já tem 2,7 vezes mais, eficiente quando a gente compara com os outros modais. Por quê, né? Quando você olha para o transporte ferroviário, você acaba que fazendo transporte de muito, né, um transporte muito volumoso, e você consegue fazer essa redução, especialmente quando a gente faz a comparação com, com o transporte rodoviário. Sim. Então, a gente já nasce, né, com uma forma muito mais, como que eu vou dizer, limpa, talvez seja essa a melhor palavra, né, do que outros modais. E a gente falou lá atrás, né, da importância da gente falar sobre inovação e tecnologia. Então, o que a gente sabe, né? A gente já viu super, né, nesses últimos dias, o quanto que vai ser a inovação, né, novas formas, né, de energia que vão realmente conseguir, né, mudar totalmente a nossa forma de... para a gente conseguir, né, reduzir esses indicadores. Quando a gente olha para a VLI, eu gosto sempre de falar, né, da importância dos nossos colaboradores, né? Você falou sobre a universidade que vocês têm, a gente também. Então, a gente tem um programa, né, que chama Intraempreendedorismo. Então, a gente, dentro desse programa, a gente acaba aqui colocando, né, vários temas, e um deles a gente acabou aqui colocando, né, como que a gente consegue fazer a redução, né, trazendo novas perspectivas de ESG. E a gente conseguiu, né, dentro desse grupo, desenvolver uma ferramenta dentro de casa que chama Fuelytics. Essa é um programa, vamos colocar assim, que ela acaba aqui viabilizando, né, a redução de consumo, né, a partir de ações operacionais. E esse grupo, né, interno dentro da companhia, né, já conseguiu trazer só no último ano uma redução de 1,2 milhão de litros de diesel, e a gente acabou que evitando 2,8, né, de toneladas liberadas aí de CO2. Então, quando a gente olha, né, a vontade, a intencionalidade, né, de reduzir uma conta tão substancial, né, com grande propósito, a gente consegue ter resultados expressivos. E a gente acaba que também, né, essa é uma ferramenta, né, como eu falei, construída dentro de casa, a gente tem um super orgulho, mas também várias outras tecnologias que a gente vem embarcando, né, dentro de toda a nossa frota. E o conjunto, né, dessas novas tecnologias, a gente tem uma tecnologia super interessante que chama Líder. Então, nada mais é, né, do que o que acontece. A gente acaba, né, que tendo, como que se fosse, né, a condução semiautomática do trem a partir de 8 km por hora. Então, este computador, né, essa tecnologia, ele acaba que fazendo, né, assume, né, essa locomotiva, e ele vai fazendo as melhores escolhas para a gente reduzir esse consumo. A gente imagina que ao final de toda essa implementação, né, dentro dessas frotas, a gente vai reduzir 3,5% o consumo de combustível. Então, quando você junta tecnologias, inovação e olhando para o futuro, a gente realmente acredita que a gente vai conseguir entregar a redução de 15%, né, do consumo de CO2, né, por quilômetro transportado até 2030. Ou seja, né, muita coisa a gente não sabe ainda como a gente vai fazer, mas tem um grupo muito forte, né, das engenharias trabalhando e conectado, né, com o mundo inteiro para a gente conseguir atingir esse grande objetivo. E são soluções que impactam, né? É a solução que dá resultado e reduz claramente as emissões. Wesley, a Russell atua na questão do crédito de carbono, orientando esta prática junto às organizações que atende? Vocês já estão nessa dimensão de estruturação? Nós hoje não temos essa prática ainda no nosso portfólio, eu explico por quê. A gente
como qualquer serviço, a gente coloca dentro de um protótipo e vira um projeto para que esse projeto, no final das contas, a gente ganhe a maturidade, a experiência, o conhecimento necessário para aí sim ele ir para o nosso sistema de serviços, né? Assim como foi a LGPD. A LGPD começou em 2018, a gente fez um primeiro protótipo final de 2017, passou 6 meses, a gente começou a disseminar esse conhecimento para depois a gente começar a fazer essas aplicações. O protótipo existe, já está sendo validado e em 2023 é o compromisso nosso de disponibilizar essas informações e trazer esse conhecimento, essa expertise necessária aí para os nossos clientes e prospectos. Né? Legal, porque é um tema muito presente hoje. Né? Essas operações estão muito fortes também nos meios internacionais, né? E o Brasil é uma fonte, né? O Brasil tem tudo a ver nesse mercado, ele vai ser muito objetivado aí na tradução de valor para as organizações, né? Acho que o Brasil vai puxar essa fila aí, né, Lívio, de grandes países que têm essa grande oportunidade aí de gerar esses créditos. Muito bom, muito legal. Ruth, agora essa fulcral essa pergunta. A VLI publica o relatório de sustentabilidade? Se sim, ele é auditado? Vamos lá. Então, assim, a nossa companhia não é uma companhia aberta, né? Então, assim, ela não necessariamente precisaria fazer a divulgação do relatório. Mas como o Wesley bem disse, né, dentro dessa jornada, e a gente vem aprendendo com isso, já é o 2º ano que a gente faz a divulgação do nosso relatório, né? Então, o ano passado foi o primeiro, esse ano o 2º, e já estamos construindo de 2022. Modelo GRI e SASB. Então, a gente acaba aqui utilizando essa base. E a gente acredita que é muito relevante por vários motivos, né? Então, primeiro, é uma forma da gente conseguir fazer uma organização de informações que sejam comparáveis, não somente com, né, a gente conseguir fazer a análise e evolução do que vem acontecendo ao longo dos anos, mas também, né, a gente conseguir comparar a VLI com outras empresas do setor, né? Então, o relatório, para a gente, é um ponto de partida. É muito interessante, né, porque a gente acaba aqui conseguindo trazer diversos outros atores para a construção desse relatório. Sim. E a gente consegue, de fato, fazer a medição disso. E o ano de 2021, para a gente, foi um ano muito interessante, né? Como eu acabei falando, né, a gente acabou que aderindo, né, a 3 pactos super importantes, que foi o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção e também o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente torna ainda mais público toda a nossa intenção. E como eu falei, né, para essa intenção se tornar verdade, quando a gente escreve, né, ela fica material para várias outras pessoas. E para que isso se torne de verdade, você falou muito bem, né, como você organizou, né, os comitês, a gente acaba que tendo um comitê, e é muito importante, né, a estratégia e o ISD serem uma única coisa, né? Então, o nosso comitê de estratégia, ele é o comitê de estratégia e ISD. Então, todos os meses, 2 vezes por mês, né? Todos os diretores e presidente, eles estão lá discutindo e definindo, né? O que está avançando bem, o que você precisa fazer, né, para mudar, né, e colocar na rota de novo e definindo o futuro. Então, o relatório, ele materializa, né, sempre as histórias, e a gente consegue, através disso também, criar conhecimento, né? Assim como esse podcast, a gente também acredita que a gente tem um grande legado, né? Além da gente fazer essas entregas, mas também dividir boas práticas, dividir o que funcionou bem, o que não funcionou bem. E você me fez uma outra pergunta, né, sobre auditado, né? Então, esses 2 primeiros relatórios, eles não foram auditados, mas muito importante ressaltar que, como a gente acaba aqui seguindo, né, toda a metodologia GRI e o SASB, tem uma parte muito relevante que é em relação aos nossos indicadores financeiros. E todos os nossos indicadores financeiros, eles são auditados, né, pelo que a gente fala pela uma das Big Fives, né? Então, a Deloitte está com a gente, garantindo que as informações que lá estão são informações super precisas, né? Como você faz isso todos os dias, mas a gente sabe que a gente está construindo, né? Está no nosso plano para que todo relatório ele seja auditado. É sempre um presente
quando a gente tem uma auditoria, e ela certifica que a gente está indo na direção correta. Perfeito. Então essa é a nossa jornada. Posso fazer uma consideração sobre isso que ela está trazendo, que é muito interessante, né? Eu dei um dado aqui de mais ou menos 2.200 empresas de capital aberto, que estão num ambiente extremamente regulados. Mas essas empresas, elas não são obrigadas propriamente a emitir um relato integrado. As demonstrações contábeis, sim. E aí, quando elas emitem, aí sim, pela instrução normativa CVM 14/2020, elas emitem e aí elas são obrigadas a fazerem a asseguração, a auditoria desse relato integrado. E isso quando emite. Então, dentro do ambiente regulado, se a gente pensar numa empresa que é de capital aberto, tem empresas ainda que não fazem essa prática, você pega uma empresa que não tem o capital aberto e está fazendo esse tipo de prática, é importante, porque você dá uma resposta para o mercado de que, olha pessoal, vale a pena, né? Vale a pena não só fazer, mas divulgar essas ações e estar em constante desenvolvimento aí na parte de ESG. E dentro dessa linha, eu gosto muito de comentar, né? Os relatórios, o modelo GRI, ele é um compromisso que a empresa define e divulga isso para o mercado. Mas também é um super documento analítico para a empresa se organizar e falar assim, bom, esse indicador, esse item, no ano passado eu era desse jeito, nesse ano eu estou desse outro jeito. Quais serão minhas metas futuras para eu poder estar compromissado com as transformações, né? Então o relatório, ele é um documento que ele não é só o documento em si, mas ele é um ponto de análise absolutamente importante para a empresa se preparar para o futuro e dar demonstrações de transformação que ela demanda na sua atividade. E, ao mesmo tempo, é um instrumento de comparabilidade, né? O mundo hoje, as empresas mundiais fazem os seus relatórios de sustentabilidade modelo GRI, e aí você tem essa comparabilidade nos setores, nos segmentos, então isso é bem bacana. E aí, para completar, Wesley, a Hussey organiza e implanta relatórios de sustentabilidade via padrão GRI, eventualmente, junto aos seus clientes. É uma prática da Hussey ou ela só audita ou ela também faz através de consultoria ou solicitação dos seus clientes? Bom, dentro da nossa linha de serviço, né, tem, claro que a parte de asseguração limitada ela é bem expressiva, né, na nossa área de negócio, mas também a gente tem a parte de diagnóstico e pós o diagnóstico a implementação. E a implementação também faz parte fazer essas produções e auxiliar o cliente para fazer esses relatos integrados. Nós mesmos, né, estamos agora... em 2021 fizemos uma carta compromisso interno, né, para que a gente possa fazer as coisas internamente para depois também externamente fizemos um compromisso interno de adequar, né, o nosso time, né? Hoje os profissionais da área contábil, né, essencialmente são masculinos, então um dos nossos compromissos, viu, Ruti, foi mas foi uma carta de compromisso interna entre sócios que a gente teve ali uma questão da diversidade, mas principalmente trazer mais mulheres para a liderança. E hoje a gente está com 50% dos nossos colaboradores sendo mulheres, né? E boa parte aí, 30% mulheres líderes, né? Então, para 2023 agora o projeto é que essa carta compromisso a gente possa fazer essa divulgação, né, das demais metas que a gente vai implementar dentro da organização, mas começando, né, a jornada, começando de dentro para fora e podendo também auxiliar e contribuir com os clientes. Só para mais um detalhe, de todos os entrevistados ao longo de todos os nossos episódios aqui, eu posso declarar a vocês que cerca de 60% a 70% foram mulheres que estão à frente dessas áreas de sustentabilidade ou ESG ou de gente com influência na sustentabilidade. Então, realmente, nesta área a mulher está predominando, viu? E transformando. Que tá sendo muito bacana, gente. Ó, você vê, o papo tá gostoso e tal, mas nós já estamos chegando no fim do nosso episódio e eu vou dar a vocês, cada um de vocês, um minutinho para o seu recado final. Eu começo pela Ruth Melo de Araújo, por favor, Ruth.
Olha só, né? A gente construiu o que a gente chama VLI para o amanhã. Então a gente fala aqui conexões para um mundo melhor. O Fábio Barbosa, né, sempre fala que a nossa companhia, que a gente vai ser julgado daqui a 10 anos pelo que a gente faz hoje. Então acho que esse é o nosso recado, né? Todos os dias, com intencionalidade e fazendo essas agendas, né, com intersecção, né, garantindo que uma agenda ela acaba, né, impactando na outra, a gente vai construir coisas muito bacanas, né? Então assim, mas tem que começar hoje. Então vamos olhar para o que a gente está fazendo hoje, ter certeza, né, que a gente tem métricas e clareza de onde a gente quer estar lá na frente, através de um grande propósito, que aí você consegue mover uma organização inteira em prol, né, de uma coisa tão bacana que a gente vai se orgulhar. Então, trazer intencionalidade para as nossas decisões diárias. Muito bacana. Wesley Fernandes Garcia, por favor. Acho que a gente poderia ficar mais uma horinha aqui, né, Ruth, conversando sobre esses temas. É um tema bastante relevante, como eu disse ali no começo. Mas eu acho que as minhas duas principais mensagens são, eu já disse isso, vou ser redundante, ESG é uma jornada, né? Então não se implementa e para por ali. Ela continua dentro do processo de reorganização. E a segunda grande mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é que tudo é mais fácil quando você tem pessoas para te apoiar, né? Então, nesse sentido, a Russell Bedford se credencia aí, por meio dos seus especialistas para levar essas empresas um pouco mais longe. Muito bacana. Muito legal. Vamos agora para a sessão agradecimentos super importantes. A diretoria da FIP, quero agradecer na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque. A diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, Sérgio de Carvalho Maurício. As diretorias da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. A diretoria do Sindprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales. Aos nossos queridos técnicos, o Beto, o Gustavo, que estão aqui. A nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, o Zé Fernandes, a Michele e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia muito também nesse projeto. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e do Sindprestem e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, muito bacana a apresentação de vocês, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com o patrocínio da ABRE e apoios da Russell Bedford, do Sindprest, do IRIS e de todos aqueles que estão nos acompanhando. Até o próximo episódio.